Deus querido, em oração aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo do sangue de Jesus, meu Pai, na unção, na direção do Teu bom Espírito. João capítulo 7, versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Senhor, vemos em Jesus Cristo o exemplo de um homem que seguiu a sua agenda, da manjedoura até o Calvário. Recusou-se a fazer pedras em pães. Ele esteve o tempo todo dependendo da tua unção e direção, porque tomou um corpo de carne. Aquele que procura salvar a sua vida perderá, mas aquele que a entregar ao Senhor terá para sempre. Ó Deus, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas o espírito de fé, de amor, de perdão, sabedoria, mansidão. E nós temos a tua direção para seguirmos dia a dia até o fim. Pai querido, a tua palavra diz que aquele que procurar salvar a sua vida para si mesmo perderá, mas que aquele que entregar ao Senhor terá para sempre. Deus maravilhoso, viver para ti de verdade, para a tua palavra, é viver em oração, buscando a sua direção passo a passo. É não agir por impulso, por emoção, pela razão, nem pela emoção, nem pela razão, mas pela unção. Quando a nuvem ia, Israel partia. Quando a nuvem ficava parado vários dias, Israel ficava parado. Tua palavra diz que o Senhor não falava coisa alguma se o teu ouvido espiritual não ouvisse. O Senhor não fazia coisa alguma se não visse por revelação. Aleluia! Vemos que carece hoje homens e mulheres guiados pelo teu Espírito Santo para de fato não apenas estarem vendo, mas guiando o povo realmente. Profetas que têm olhos abertos, ouvidos abertos. Como o Senhor diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Como este mundo precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que venham dar bom testemunho e que venham estar realmente preparados para o avivamento e para o arrebatamento. Uma igreja, meu Deus querido, toda sua, zelosa, especial e de boas obras, que sabe se portar de acordo com a unção e direção do teu Espírito, independente das eras, independente das situações. Vemos que a tua igreja nasceu no meio do Império Romano. Aqueles que partiam se encontravam com o Senhor, eram mártires. Os que ficavam pregavam o Evangelho, alguns perseguidos, outros promovidos, outros prosperavam para que pudessem manter a obra de Deus, porque ela se estabeleceu. Mesmo no Império de Roma, a tua igreja, ela se estabeleceu. Mesmo a perseguição e a morte de alguns não pôde pará-la, e os seus sinais abundantes, milagres. E a sua igreja chegou até o século 21, passando por muitas batalhas. São 21 séculos, meu Pai, tempos de calmaria, tempos de guerra, tempos de perseguição, tempos de apoio, mas sempre na tua unção e direção, aqueles que perseveraram até o fim foram salvos. Como diz em Apocalipse, não amaram a sua vida até a morte, mas chegaram ao céu, tendo realmente uma vida entregue ao Senhor. Porque o Senhor escreveu todos os nossos dias, diz o Salmo 139. E o Senhor revela os seus segredos aos seus amigos íntimos, Salmo 25:14. Portanto, o Senhor tem uma agenda. E não vamos fazer pedras em pães, não é por força, não é por violência, mas pelo teu Espírito. Sabemos que o Senhor é um Deus que guia o seu povo. O Senhor tem estratégias. O Senhor mostrava para Israel quando guerrear, quando se consagrar, quando esperar no Senhor. Como aquele povo no deserto. Ele tinha
tempos proféticos. E hoje nosso tempo profético, meu Pai, é uma igreja que está em oração e jejum para o avivamento. Este é o toque da trombeta. Uma igreja cheia do Espírito para o avivamento e o arrebatamento. É isto aí. Os momentos finais da sua igreja na terra, o gran finale. Uma igreja que chegou à maturidade. Uma igreja que está pronta para o avivamento e para o arrebatamento. Uma noiva ataviada, com vestes brancas e azeite transbordando. Oh, glória a Deus! Uma noiva espiritual, que usa as táticas espirituais e que ouve ao Senhor. Meu Deus, aquele que está predestinado a morrer por este evangelho, como acontece hoje na China, Coreia do Norte, acontece em vários países, Paquistão, países árabes, tem uma melhor ressurreição e foram preparados para serem mártires. Nem todos têm essa fé, essa estrutura para morrer pelo evangelho. Como o Senhor disse, a vocês foi concedido o privilégio de não apenas crer, mas de sofrer pelo evangelho. Como disse Pedro, que honra eu morrer como meu Senhor, né? Pedro foi crucificado. Na verdade, sabemos que poucos têm essa estrutura para serem mártires e alcançarem uma melhor ressurreição com mais galardão. Alguns não têm esta fé nem essa estrutura. Com certeza serão poupados e, como sabemos que Elias foi escondido por 3 anos e meio. Aqui o que vemos é que o Senhor, quando tem um plano que o homem viva, ninguém poderá tocá-lo. É como se ele tivesse escondido numa embaixada e o tempo está passando e ninguém o acha, ninguém o vê. É como se ele tornasse invisível aquela pessoa. Quando Deus quer que um homem viva, ninguém consegue matá-lo, como aconteceu com João na ilha de Patmos, que morreu de velho, pois que tentaram matá-lo várias vezes e não funcionou. Quando o Senhor quer nos levar, os sistemas mundiais apenas nos fazem um favor de nos promover a cidadãos celestiais e nos dar um encontro face a face com o Senhor. Porque se o Senhor quer que nós vivamos 120 anos, nós vamos viver e ninguém nos levará antes da hora. Não. Se estivermos, sim. Porque todas as coisas cooperam para o bem na vida daqueles que amam o Senhor. Se estivermos, sim, na unção e direção do Espírito Santo, e for o plano do Senhor que preguemos até os 120 anos, ninguém nos levará. Ninguém poderá nos impedir. Não, de maneira alguma. Se o Senhor quer que Israel atravesse o Mar Vermelho, ninguém poderá impedi-lo. Não. Se Deus quer tirar o povo do Egito, ninguém poderá impedi-lo. Deus sabe como fazer. Mas não é de qualquer jeito que ele tira o povo do Egito, dando instruções claras, precisas para Moisés. Aleluia. Não foi de qualquer maneira. Assim, se o Senhor quer que nós prosperamos para financiar o reino, tudo que fizermos prosperará. Seja em período de crise, com governos de direita, esquerda, de centro, não importa. Não importa se no império de Nabucodonosor, Daniel vai prosperar e ter muito ouro e ser promovido. Abraão no deserto vai ficar rico, não adianta. Agora Ló, no jardim do Éden de Sodoma, perdeu tudo. Porque a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores, Provérbios 10, 22. O Senhor tem um plano, porque o corpo de Cristo é assim. O Senhor deu determinados dons para o corpo, distribuiu conforme o Senhor quis, a fim de que o corpo seja completo. Então, aqueles que foram predestinados para partirem, vão partir. Aqueles que forem predestinados a prosperar, vão prosperar. Aqueles que foram predestinados no corpo para serem promovidos, vão ser promovidos. Aqueles que foram predestinados para pregar, vão pregar e vão viver 120 anos. Vão ser escondidos, como o Senhor Jesus, que ninguém poderia tocá-lo até o momento em que ele se entregou. E foi para a cruz, porque ele quis. Porque se ele orasse, viria uma legião de anjos e impediria. O mundo espiritual é muito maior que os governantes visíveis, não é? O mundo espiritual realmente que decide, não tem essa. Quando Deus decide que Israel vai sair do Egito, acabou.
Porque Deus envia legiões de anjos e não há homem. Num dia Herodes está perseguindo a igreja, no outro dia ele é comido de bichos, acabou. Porque o homem é como um pó, ele é uma criatura frágil, ele pensa que é poderoso na sua empáfia, orgulho, arrogância. Mas na verdade quem está no comando, através da igreja, é o Senhor, sentado no trono, Salmo 115:3, Efésios 3:10. E o Senhor nunca é pego desprevenido e nunca perdeu o controle através dos seus. Claro que o mundo está no maligno, mas através da igreja, Deus está não mudando o mundo, porque o mundo jaz o maligno e vai assim até o fim, né? Nós não estamos aqui para mudar o mundo, isso é em vão. Esse mundo, que podemos esperar de um mundo que crucificou a Cristo, não é? O que nós estamos aqui é para tirar as pessoas que quiserem, não é? Que ouvirem e quiserem, para sair do mundanismo, dos ídolos, e seguirem Jesus até o fim conosco. Caminhando eu vou para Canaã. Nosso reino não é deste mundo, né? Então nós estamos aqui para ganhar vidas e tirá-las, porque Deus fará novos céus e nova terra, e o reino de Cristo nunca terá fim. Portanto, o fato, meu Pai, de que este mundo está indo de mal a pior, isso é inevitável. O Senhor disse como foi na vinda do Senhor sobre Sodoma e Gomorra para a destruição. A vinda que o Senhor olhou quando enviou um anjo para ver se era mesmo assim. E em Sodoma não havia mais, diz Gênesis 6:5, que a mente deles era continuamente maligna. Chegou num certo ponto em que estavam como bestas feras. O Senhor enviou o anjo que tirou pela mão, puxou, porque não queria sair. Tirou Ló e sua família. A sua mulher olhou para trás, virou uma estátua de sal. E o Senhor destruiu. Aquele jardim do Éden hoje é feito ruínas de sal. Meu Deus, como o Senhor é bom. O Senhor nunca vai desamparar aqueles que confiam no Senhor. Salmo 9, versículo 10. Quanto ao mundo, meu Pai, o mundo jaz o maligno. O mundo, meu Deus querido, está descendo como uma bola de neve numa descida a 100 km por hora. O mundo está louco, o mundo está fora de si. Mas o Senhor tira um aqui, um ali, outro ali, que da sua loucura se volta para a sabedoria da palavra. Porque a maior loucura é rejeitar o Senhor Jesus Cristo e ir para o inferno, quando Jesus morreu e ofereceu misericórdia. O mundo chama o evangelho de loucura, e cada vez mais. Hoje a sociedade chama a Bíblia de loucura e persegue os cristãos como loucos. Isso só tende a aumentar. Como aconteceu em Sodoma, a pressão era tão grande que os homens de Sodoma queriam até fazer sexo com os anjos que foram lá buscar a família de Ló. Então, nós vemos que a degradação é inevitável. Estamos aqui para orar, somos o sal da terra e luz do mundo, sim. Tua palavra diz que devemos orar pelas autoridades, que nós devemos dar bom testemunho e pregar o evangelho, que aquele que vai ouvir, vai ouvir. Não vemos em nenhum momento Paulo crendo que podia mudar o Império de Roma. Nenhum momento. Que ele cresce que pudesse acabar com aquele sistema corrupto, idólatra e perverso de Roma. Não, de maneira alguma. O que Paulo fazia era ganhar alguns romanos que ouviam ele. Era ganhar gentios, judeus, romanos, gregos. Era aproveitar as oportunidades, como diz a tua palavra em Colossenses 4:4-5, que meu Pai, nossa palavra seja temperada com sal, né? Agradável, sabendo o que responder. Portanto, o Senhor disse: trabalhai com as vossas próprias mãos para ajudar o órfão, a viúva, necessitado. Não importa qual seja o governo, vamos trabalhar. Não importa qual seja o governo, vamos produzir, porque se for da tua vontade, vamos prosperar. Em qualquer governo. Se é a tua vontade, nós vamos prosperar. Se é a tua vontade, vamos partir. Se é a tua vontade, vamos ser perseguidos, vamos para as prisões. Se é a tua vontade, vamos ser promovidos. Isso aí. Quem decide realmente é o Senhor.
Porque se estamos debaixo do sangue, somos embaixadores celestiais, o diabo não decide a nossa vida. O assaltante não decide a nossa vida. As facções criminosas não decidem a nossa vida. Porque o mundo tem acesso para tocar em todo o mundo. O mundo tem acesso para matar, roubar e destruir, sim. Aqueles que são vulneráveis, que não estão cobertos com sangue, sim. Mas aqueles que estão debaixo do sangue, propriedade exclusiva do Senhor, naquele dia nós veremos uma diferença, meu Pai, entre aquele que crê, aquele que serve e o que não serve. Aqueles que são do Senhor, quem decide o tempo e o modo é o Senhor. Não estamos entregues ao diabo, à vontade do homem. Não. Às vezes, quando num sistema comunista o homem pega os cristãos e os mata, ele diz, finalmente, fizemos a nossa vontade. Não, é porque Deus queria que aqueles cristãos fossem mártires. Senão, nunca seriam encontrados nem mortos. Não, de maneira alguma. E aqueles que partiram, não partiram abalados, de maneira alguma. O justo nunca será abalado. Tem pessoa que não tem estrutura para ser mártir, não. O que vemos, Pai querido, é que, em última instância, na tua supervisão, tudo para chegar em nós tem que passar por aquela porta. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. De maneira que quer vivamos ou quer partimos, tudo isso faz parte da sua agenda e nós aceitamos com alegria. Qualquer que seja a sua vontade, seja feita em nós a sua vontade. O seu plano e o seu propósito é bem-vindo, Pai. Não estamos entregues à vontade daqueles que pensam que têm poder. Como o Senhor disse para Pilatos, Jesus, nenhum poder você teria sobre mim, se do céu não te fosse concedido, mas essa é a hora das trevas. É certo que o Senhor Jesus se entregou, porque se ele orasse viria uma legião de anjos. Então Pilatos e também Herodes tiveram acesso a Jesus porque ele deixou. Porque esse era o plano do Pai, que ele morresse numa cruz. No entanto, se o Senhor, nós vemos aqui no texto que lemos no início dessa oração, meu Pai, de João 7,30, que ninguém conseguia colocar a mão em Jesus enquanto não chegou a sua hora. Assim é na vida de cada um de nós, meu Pai. Pode estar o sistema mais corrupto, matando 1.000 à nossa direita, 10.000. Pode estar prendendo todo mundo. Se o Senhor quer nós soltos, o anjo vai lá e tira. Tiago foi morto à espada, mas Pedro, o anjo foi lá e tirou. Ele continuou pregando o evangelho. Assim, meu Deus querido, aqueles que tentam salvar a sua vida perderão, mas aquele que entregar a ti terá para sempre. Meu Deus, o que importa é cumprir a tua agenda. Não vamos fazer pedras em pães? Não vamos tentar mudar por força e violência, mas sim, sabendo que o Senhor Deus está acima de tudo e de todos, e que o Senhor guia os seus. E o Senhor não nos tem guiado para o desespero, para a preocupação, a ansiedade. Não. O Senhor não nos tem guiado para fazermos qualquer coisa que não seja buscar a tua face e fazer exatamente o que o Senhor nos manda. E o que o Senhor nos mandar para isso nós faremos. Porque se o Senhor tem para nós 120 anos nessa terra, escaparemos de demônios, pessoas, perigos, crises, fomes, pestes, perseguições. Se o Senhor tem para nós 120 anos, ninguém poderá jamais nos tocar. Mas se o Senhor permitir que nos toquem, aceitamos de bom grado. Se o Senhor tem para nós prisões, aceitamos de bom grado. Se o Senhor tem para nós, meu Deus querido, partirmos e sermos promovidos a cidadãos dos céus, glória a Deus, estamos indo, logo te veremos face a face. Portanto, quem decide, meu Deus, tudo em nossa vida, se ficamos ou partimos, se prosperamos ou somos presos, é o Senhor. A cada um, o Senhor deu um talento conforme a condição de cada um. Há pessoas que têm condição, meu Deus, para uma obra, outros para outra.
O Senhor certamente conhece a nossa estrutura, né, meu Pai? O Senhor sabe aquilo que o homem pode suportar, né? O Senhor nunca dará tentação ou prova maior que a pessoa possa suportar. Não que o Senhor envie a tentação, mas por causa da queda, né? A nossa carne. O Senhor mesmo diz: orai, vigiai, jejuai, para que não entre em tentação. O Senhor não tenta ninguém, mas o Senhor muitas vezes permite, né, meu Pai, neste mundo caído, que façamos escolha. É como se todos os dias fôssemos entregues à morte para escolhermos a vida. Porque aquele que morre por Cristo, num segundo ele já está com o Senhor face a face no paraíso. Mas aqueles que estão aqui estão morrendo todos os dias para o pecado, para a sua carne, para a vaidade. Todos os dias decidindo perdoar, amar. Todos os dias, meu Pai, fazendo escolhas, não é? Como é bom saber, Senhor, que o Senhor está no total controle daqueles que estão debaixo do sangue de Jesus, na unção e direção do Espírito Santo. O Senhor guia, né? O Senhor livra, o Senhor direciona. O inimigo tem acesso àqueles que não têm comunhão contigo, que não estão embaixo do sangue. Quando o anjo da morte veio para destruir, ele não conseguiu fazer nada com aqueles que estavam realmente com a marca do sangue na porta, que é um símbolo da fé no Senhor Jesus Cristo, com as vestes limpas, azeite transbordando, porque com as vestes limpas somos protegidos, sim, mas com o azeite transbordando temos a direção para agirmos de forma sábia, dar bom testemunho e frutificar em tempos de crise. Tua palavra diz no Salmo 37:19 que nos tempos de crise aqueles que temem ao Senhor terão sobra de recursos. Por mais que haja no mundo injustiça, corrupção, engano, aquele que teme ao Senhor e é honesto, que é dedicado no que faz, ele vai prosperar. Ele vai viver os seus anos, ele vai conseguir pregar a palavra, ele vai conseguir alcançar as nações e ninguém poderá impedi-lo. Paulo, no meio de um império totalmente demoníaco, um império cruel, assassino, Paulo pregou o evangelho até que chegou o momento dele ser promovido cidadão dos céus. Depois continuou com Policarpo e com outros, e à medida que uns cristãos partiam, outros retomavam os postos, substituindo aquele que partiu e continuando. Assim, foi de geração em geração até chegar hoje. A igreja está aí, há um remanescente. Claro que há muita Laodiceia, há muita mistura, muita coisa que se chama de igreja, mas que não é igreja. Há muitos que se dizem pastor que Deus não chamou, nem enviou para falar nada. Pessoas que deviam se calar, que falam em nome de Deus, mas que na verdade não estão conectados ao cabeça, que estão simplesmente falando segundo a sua carnal compreensão. Mas há um remanescente, meu Deus, que está realmente, meu Pai, buscando a tua face para dar cada passo com muito cuidado. Assim como a igreja primitiva tinha muito cuidado em cada passo, em cada palavra, mas também era muito ousada em dizer a verdade, sem medo de ser preso, sem medo de serem açoitados, perseguidos. Não, a igreja primitiva ela era prudente, sim, não se metia em confusão, em arruaça, mas por outro lado também ela não tinha medo de falar o evangelho completo, mesmo diante dos Césares, dos romanos e daqueles judeus radicais que queriam matá-los. Oh, que coisa maravilhosa! O Senhor disse: quando for colocado diante de sinédrios, vocês não tenham medo que vão falar, porque na hora será dado. Muitos de vós serão perseguidos, mortos, mas não tenham medo, porque ninguém tocará no fio do seu cabelo. Se isso não é o plano do Senhor, você vai viver. E nesses tempos maus é tempo de afinar ainda mais a nossa comunhão contigo, Pai, para não fazermos nada na carne, para tentar resolver a situação. Para não tentar, meu Deus querido, resolver assuntos espirituais, tempos proféticos, de uma maneira humana, racional ou emocional, mas sim espiritual. Que o teu bom Espírito possa guiar, Senhor Deus querido, a nossa nação brasileira para os pés de Cristo, que possamos ganhar muitas vidas neste avivamento e
final e colheita. Glória a Deus. Tempo que se aproxima do arrebatamento Maranata. Que as nossas vestes possam estar brancas, sem mágoa, ressentimento, inimizade, ódio, contenda, mas sim que possamos ver uma vida quieta, sossegada, orando por todas as autoridades. Como diz a tua palavra, orai pela paz da cidade, porque na paz dessa cidade vocês terão paz, prosperidade. E a igreja do Senhor, Pai, vai cumprir. Aquele que começou a boa obra, diz Filipenses 6, há de concluir, como o Senhor disse, edificarei a minha igreja. Eu levarei ela à maturidade. Eu sei, meu Pai, que aquilo que o Senhor pretende fazer, uns soldados irão prosperar. Outros, meu Deus, serão presos, outros serão promovidos a cidadãos do céu, outros serão promovidos no meio aqui na terra, outros serão canais de prosperidade. Sim, o plano que o Senhor tem na vida de cada um. E vamos lá, Pai. Não vamos fazer pedras em pães, aceitamos a sua vontade, o teu propósito, nos dá direção clara e nítida e faremos. Não tememos a morte, meu Pai, não tememos a perseguição dos homens, da nossa carne, do inimigo, não tememos nada, Senhor. Não tememos absolutamente nada. Não tememos a fome, porque o Senhor disse que nos daria o pão e a água, que aqueles que são teus, como diz sua palavra, nunca vi o justo desamparado. Sou velho, já fui moço. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Sabemos que a igreja do Senhor ela é feita de jejuns, ela é feita de consagrações e vigílias, momentos de batalha, sim, mas sempre o Senhor não nos deixará, não nos desamparará. Jamais seremos abalados, jamais seremos entregues de uma maneira da vontade do homem. Não, a vontade do homem não prevalece na igreja do Senhor. Ela tem o poder dos séculos vindouros, ela é embaixada celestial, é um lugar onde o inimigo não entra. Não, a igreja é uma embaixada celestial, o inimigo não entra. Ele pode entrar num templo físico e matar alguns cristãos, se o Senhor permitir. Mas a igreja, ela é protegida pelo noivo. Ninguém toca, ninguém chega perto. Se o Senhor quer que vivamos 120 anos, vamos viver. Se o Senhor quer que vamos pregar esse evangelho, vamos pregar. Se o Senhor quer que nós vamos às nações, iremos. Porque a tua agenda, meu Pai, o Senhor é firme no seu propósito. Ninguém poderá impedir os seus desígnios. Operando o Senhor, quem impedirá? Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. No entanto, não estamos assustados com o faraó, não estamos assustados com absolutamente nada. Nada nos coloca medo. Nada nos coloca pânico, preocupação, ansiedade. Não. O Senhor cuida de nós em toda e qualquer situação. O Senhor nos fará prosperar. O Senhor nos fará sarar e ser canal de bênção. O Senhor edificará a sua igreja e ela será, com certeza, o agente do avivamento. Meu Deus, coisas grandes o Senhor está preparando para a sua igreja. E o que o Senhor decidiu para a sua igreja, ninguém pode revogar, ninguém pode impedir. O Senhor é Deus, único Deus, todo-poderoso. Aleluia! Nós estamos felizes, Pai, porque enquanto nós oramos, o Senhor envia anjos, o Senhor faz um download, né? De direção, unção, força. É uma comunhão, né? Nós não estamos apenas nós falando contigo. O Senhor também está falando conosco e através da oração o Senhor transfere para nós graça, força, direção. Porque enquanto estamos falando contigo, diz a tua palavra em Isaías 40:31, que aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, né? Subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão. E estes momentos são momentos de refrigério, momentos onde nos derramamos diante de Ti, entregamos a Ti a nossa vida, a igreja do Senhor, a Tua família, né? O Teu povo. Entregamos a nação brasileira, entregamos a todas as autoridades desse país, entregamos tudo aquilo que está no Teu coração para que aconteça, e que a Tua vontade seja feita na terra como no céu, e que o Teu nome seja engrandecido, que hoje seja dia de salvação, de cura, de milagres, e que aonde nós formos, Pai, muitas vidas possam ser abençoadas, tocadas pelo Teu Shalom, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Queremos Te louvar, Pai, porque o Senhor não falha, o Senhor é lindo e Te adoramos em nome de Jesus.